Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo do Novo Testamento. Nosso propósito é que você aprenda mais acerca do Novo Testamento, conheça as curiosidades que a Bíblia nos apresenta, tenha ideias para sermão e possa compreender a mensagem das Escrituras. 2 Coríntios é uma carta que Paulo fez à igreja de Coríntios, uma carta pessoal, onde ele defende o seu ministério apostólico, não é, contra os falsos apóstolos. Paulo diz que havia falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, no 2 Coríntios 11:13. Paulo menciona que os sinais do seu apostolado tinha a ver com tudo que ele passou, sofreu, principalmente pelos irmãos de Coríntios. E agora Paulo vai contar uma coisa que ele não conta em lugar nenhum outro nas suas epístolas. Ele vai contar de uma experiência que ele teve, que ele viu os céus, que foi arrebatado. Ele usa, falando dele mesmo na terceira pessoa, não é? Conheço um homem, falando de um homem. Esse homem era ele próprio, porque ele diz, e foi-me dado um espinho na carne. Depois ele volta para a primeira pessoa, mas aqui ele vai contar parte dessa revelação que ele teve como apóstolo e vai nos deixar assim curiosos para saber mais do que exatamente ele viu e também curioso para saber que espinho é esse na carne que ele, Paulo, tinha. Vamos lá, vamos 2 Coríntios capítulo 12, vamos meditar nesse capítulo maravilhoso. Nós estamos quase terminando a carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Deus tem visões, Deus tem revelações. Nem tudo que nós encontramos na Bíblia, que é uma revelação de Deus, Deus tem muito mais coisas para mostrar. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Não é? De Jeremias 33:3 diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Então, há coisas ocultas, coisas grandes que nós não sabemos e Deus quer se revelar. Não é? Então, o que está na Bíblia está revelado para nós, mas, e mesmo dentro da Bíblia, Deus continua revelando coisas novas. Em verdade, que não convém gloriar-me. Paulo diz, ele se gloriava nas suas fraquezas, é a continuação do capítulo 11, e ele diz, em verdade que não vem gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Por que Paulo disse, passarei as visões e revelações do Senhor? Porque Paulo tinha visões, Paulo tinha revelações. O Evangelho de Jesus foi revelado a ele. Então, veja que quando Paulo se converteu, foi a caminho de Damasco. O Senhor lhe apareceu diretamente numa grande luz. E aí disse, Paulo, vai-te à rua chamada direita. E daí por diante, tudo que Paulo fazia era dirigido pelo Senhor. Tinha a ver com a sua conversão, não é? Então ele teve visões, ele teve revelações. Em Gálatas ele disse que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, mas o tempo que ele passou na Arábia, os 3 anos que ele passou na Arábia, o Senhor revelou a ele. Então, em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo foi um homem que teve revelações profundas, maravilhosas, teve experiência com Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus glorificado. Foram as experiências de Paulo, visões e revelações. Quem vai ter outra revelação tremenda no Novo Testamento é João, que nós temos o livro de Apocalipse, que é revelação de Jesus. Então, passarei as visões e revelações. Conheço um homem, Paulo fala de si mesmo na terceira pessoa, mas esse homem é ele mesmo. Tanto ele fala que ele não quer se exaltar, ele não quer se gloriar, não é? Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado
até o terceiro céu. Esse homem parece que é o próprio Paulo, que teve essa experiência, não é? Ele diz que foi há uns 14 anos, essa epístola foi escrita no ano 56, então se nós contarmos 14 anos, nós vamos chegar no ano 42, ainda quando Paulo não era conhecido, quando Paulo foi aqueles anos obscuros dele, que ele teve na Arábia, quem sabe foi nesse tempo, ou então em outro tempo, que ele teve essa revelação. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Foi algo tão maravilhoso que ele não sabe se ele foi em corpo ou fora de corpo, se foi em espírito, se foi arrebatado. Mas ele diz, não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Não é? Os judeus acreditavam que o primeiro céu, esse céu que nós víamos, chamava de firmamento, nessa expansão azul, firmamento. Havia um segundo céu, Paulo diz que é as regiões onde estão os principados e as potestades, e o terceiro céu, não é? Terceiro céu onde Deus estava. Ao livro apócrifo de Enoque, que menciona 7 céus, mas o que nós podemos saber com certeza que está nos revelado é o terceiro céu. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, não essa expansão azul, não ao espaço depois dessa expansão, que diz que é onde estão as potestades, principados, mas Paulo foi até o terceiro céu. Nesse terceiro céu, eu sei de tal homem, ele disse no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele não sabia dizer se tinha estado lá fisicamente ou apenas espiritualmente. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então, de acordo com Paulo, o paraíso se encontra no terceiro céu. Né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Por isso ele não vai contar muito, né? Dessa revelação que ele teve, mas ele teve no terceiro céu, ele teve no paraíso, né? Paraíso quer dizer o jardim de prazeres, e ouviu palavras inefáveis, palavras maravilhosas, que ele disse que o homem nem é lícito falar. De um assim, Paulo diz, me gloriarei. Paulo aqui está falando dos falsos apóstolos que não tiveram a experiência, as visões, as revelações que ele, Paulo, teve. De um assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo. Interessante, não é? Ele disse, gloria do homem que teve as visões, as experiências. Muitos eruditos acreditam que esse homem é ele próprio, Paulo, falando dele de si na terceira pessoa, mas também poderia ser alguém que lhe contou as visões, porque ele disse, assim me gloriarei, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Quais eram as fraquezas de Paulo? Tudo aquilo que ele sofreu. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nécio. Diz que seria nécio da parte dele se ele quisesse gloriar. Porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim se vê ou de mim se ouve. Então, presta atenção, apesar de Paulo dizer que esse homem foi, que não é ele, que ele não quer se gloriar, mas depois ele diz que não seria nécio, né, deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim se vê ou de mim se ouve. Agora, presta atenção como esse homem é ele próprio. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. A excelência das revelações. Existem coisas excelentes que Deus quer revelar a nós. A excelência das revelações, não é? Que coisa maravilhosa. Existem coisas excelentes que Deus pode e quer se revelar a nós. Aí ele diz, foi-me dado um espinho na carne. Muito bem, o que é o espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe se eram sofrimentos que ele trazia, ninguém sabe se quando ele teve aquele encontro com Jesus teve uma luz tão clara,
que ele perdeu a visão e depois de 3 dias caíram como escamas, ele voltou a enxergar, mas alguns dizem que ele nunca voltou a enxergar muito claramente, porque na carta aos Gálatas, que ele escreve de seu próprio punho, ele diz que suas letras eram grandes, diz também que os Gálatas eram capazes de dar os olhos a ele, não é? Então, alguns pensam que o espinho na carne poderia ter sido a visão que nunca foi recobrada. Outros dizem que talvez Paulo sofria de ataques epiléticos, que ele vai dizer que o mensageiro de Satanás o esbofeteava, quem sabe ele tremia. Outros acreditam que não era bem um ataque epilético, mas numa dessas viagens Paulo apanhou uma febre e tremia muito, como um tipo de uma febre, uma malária, não é? E tremia muito. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo eram os falsos irmãos, os falsos apóstolos que o acusavam, os judaizantes que tentavam destruir o trabalho que ele estava fazendo entre os gentios. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo era a morte de Estevão. Ele lembrava o sangue de Estevão que foi derramado, as vestes foram postas quando ele perseguiu a igreja, o mal que ele fez à igreja. Esse era o espinho. Outros ainda dizem que o espinho na carne de Paulo é porque ele não tinha uma esposa e que ele provavelmente foi membro do Sinédrio, depois ficou viúvo e as suas memórias o incomodavam, traziam tantas tribulações. Enfim, são diversas definições do espinho na carne de Paulo. E eu tinha um professor que dizia que quando há 5 teorias para explicar uma coisa, é que ninguém sabe a resposta. A grande verdade é que ninguém sabe qual era de fato o espinho na carne de Paulo. Sabemos que ele tinha um espinho na carne. Qual era o espinho? Ninguém sabe, não é? Mas é algo que talvez a eternidade vai nos revelar. Existem livros escritos sobre o espinho na carne de Paulo. Nós aqui no nosso propósito não é mostrar para você qual era o espinho na carne, fica aí para você estudar, pesquisar, fazer até um Google para descobrir qual é o espinho na carne de Paulo, não é? Mas vamos ficar com o que Paulo diz, com o que Paulo fala nessa carta. Primeiro, nós sabemos que esse espinho, a saber, era um mensageiro de Satanás. Era alguém que o incomodava tremendamente. E ele diz para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não é? Parece que era algo físico que ocorria em Paulo, mas o propósito do espinho era um só. Era porque Paulo não se exaltasse, que ele não se ensoberbecesse muito, que ele permanecesse humilde acerca das grandes revelações que ele teve, não é? Deus sempre tem uma forma para fazer com que a gente permaneça humilde, não é? Eu conheci um homem que dizia que quem mantinha ele humilde era a esposa dele, mantinha ele sempre humilde. Não vou dizer que a esposa também era um mensageiro de Satanás, mas esse homem dizia isso. Não sei, esse homem não sou eu, não vou fazer que nem Paulo. Conheço um homem, não é? E que foi dado para esbofetear a fim de não me exaltar. Então, o propósito desse mensageiro de Satanás é para que ele não se exaltasse, não é? Porque Paulo não ficasse exaltado. Paulo disse que orou acerca desse espinho, algo incomodava ele, não era algo fácil. Ele diz, do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Uau, nós não sabemos exatamente o que era, mas era algo que incomodava Paulo, trazia incômodo a ele, não é? E ele orou 3 vezes para que se desviasse dele esse tal de espinho, esse mensageiro de Satanás que vinha para o esbofetear. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante, a minha graça te basta. A graça de Deus, ela é suficiente na nossa vida. Mesmo que nós tenhamos um espinho na carne, mesmo que nós não sejamos ainda perfeitos, mesmo que nós não tenhamos aquilo que nós queríamos ter, diz aqui, a minha graça te basta, é a resposta que Jesus deu, o Senhor deu a Paulo, serve para nós, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Interessante, na nossa fraqueza, nas nossas debilidades, nas nossas imperfeições, o poder de Deus se manifesta aperfeiçoando-nos. Né? Deus está trabalhando comigo, como trabalha com você, como trabalha com outro irmão. Por isso que nós jamais devemos julgar. Nós não sabemos o que Deus está fazendo na a obra de Deus na vida do outro, como Deus trabalha, como aperfeiçoa. Nós não sabemos se Paulo tremia, se Paulo tinha uns ataques assim meio epilético, não é? Como mensageiro de Satanás o esbofeteando. Qual era o problema? Nós sabemos que era algo que incomodava, que era algo que ele orou e que a resposta de Deus foi não. Não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Deus tem um propósito. O próprio apóstolo escreveu, não é, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não é? A minha graça te basta. Que resposta tremenda, que visão celestial o apóstolo teve, que espinho na carne era esse. Esse capítulo 12 de 2 Coríntios é cheio de mistérios, mas nos revela algo tremendo acerca do apóstolo, que ele teve experiências profundas com Deus, e não só com Deus. Existia um espinho na carne que o incomodava, mas a resposta divina para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza do homem que Deus opera a sua fortaleza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. É quando nós somos fracos que, na verdade, nós somos fortes, porque aí dependemos mais do Senhor. Paulo diz isso: quando estou fraco, eu sei que sou forte, mas quando estou forte, eu sou fraco, não é? Então, que nas nossas fraquezas habite o poder de Cristo, que o poder de Cristo seja abundante em nossas fraquezas. Aí ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo aprendeu a sentir prazer em suas fraquezas, nas injúrias, não é? As injúrias que ele sofria, nas necessidades que ele passou, fome, sede, não é, frio, tudo isso Paulo menciona no capítulo anterior. Nas perseguições, o quanto ele foi perseguido por judeus, por gentios, não é? Perseguido de muitas formas. Nas angústias, as angústias que Paulo passou, não é? Que nós sabemos que eram angústias profundas. Ele passou essas angústias, ele diz: nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que maravilha! Paulo descobriu que a sua fortaleza vinha de Deus, né? Deus é uma fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então a nossa força, a nossa poder, tudo vem de Deus, não é? Quando estou fraco, então sou forte. Que conclusão maravilhosa. Paulo aprendeu a gloriar-se em suas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? O que te enfraquece? Não é? Mas aprenda a depender de Deus. Fui necio em gloriarmos, vós me constrangeis. Paulo disse: eu estou me gloriando agora, é porque vocês me constrangeram, vocês me forçaram a isso, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quem são esses mais excelentes apóstolos? Não é? Paulo já tinha mencionado isso, esses excelentes apóstolos, 2 Coríntios 10, 5, ele já tinha dito isso, porque penso que em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11, ele repete, não é, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ele estava mencionando os excelentes apóstolos, claro, Tiago, Cefas, João. Esses três eram colunas. Ele vai mencionar na carta aos Gálatas, né? Aqui ele não nomeia eles, fala os excelentes apóstolos.
e os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais e prodígios. Sinais e prodígios, não é? O que era o sinal do seu apostolado eram através da paciência que ele teve, dos sinais que ele realizou, dos prodígios e maravilhas. Isso eram sinais do apostolado. O verdadeiro apóstolo vai mostrar sinais, prodígios, maravilhas. Não é como alguns hoje que se intitulam apóstolo, mas não mostra nada. Ele acha que o termo apóstolo é mais bonito que pastor. Então ele se intitula apóstolo. Cuidado para que ele não seja um falso apóstolo, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 11:13, não é? Um falso apóstolo. O apostolado ele tem que ser seguido de sinais. E se não há sinais, torna-se um falso apóstolo, não é? Foram manifestos entre vós, olha os sinais, com toda paciência, sinais, prodígios e maravilhas. Tem apóstolos que se proclamam apóstolos, mas não faz sinal coisa nenhuma, né? Às vezes o sinal que faz é dar escândalo ao evangelho. Nós aqui temos um apóstolo verdadeiro, que se mostrava com toda a paciência, com todos os sinais, prodígios e maravilhas. Por quem que tendes vós sido inferior às outras igrejas? Por quem que tendes vós sido inferior às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Paulo está lembrando novamente aos crentes de Coríntios que ele não dependeu deles. Ele, quando diz pesado, ele está falando pesado financeiramente, forçando os irmãos a dar algum dinheiro para ele. E ele ainda diz, perdoe-me esse agravo. Isso é um pouco irônico, não é? Paulo usa de ironia, dizendo que se ele não recebeu, ele ainda fala, perdoa-me, talvez vocês queriam me pagar e eu não recebi. Essa carta é cheia de figuras de linguagem também, como 1 Coríntios, perdoa-me esse agravo. Verso 14, eis aqui estou pronto, pela terceira vez ir ter convosco. Nós sabemos claramente que Paulo já tinha estado pelo menos 2 vezes em Coríntios, não é? A primeira, quando ele fundou o trabalho, permaneceu lá 18 meses, aí Paulo saiu da igreja de Coríntio, Paulo então focalizou em Éfeso, na Ásia, o seu trabalho, mas parece que ele veio numa viagem rápida para tentar resolver as coisas em Coríntios, depois escrever a primeira carta, né, que nós temos como primeira carta, nós sabemos que talvez era a segunda, mas chegando lá as coisas não correu bem, e aí Paulo então se retirou da cidade, escreveu talvez mais uma carta severa, da qual ele menciona aqui no capítulo 7, parece que houve o arrependimento da igreja, o que trouxe alegria a Paulo, e agora Paulo escreve essa segunda carta, que na verdade poderia ser considerada como quarta. Se nós considerarmos que ele escreveu uma antes de 1 Coríntios, primeira seria a segunda, depois Paulo fez a visita rápida, escreveu outra carta, aí essa daí já seria a terceira, não é? E agora Paulo escreve novamente, e ele diz, eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, como ele não foi pesado das outras vezes, como ele não dependeu da igreja, ele está avisando, pois que não busco o que é vosso. Paulo não procurava o que os crentes tinham, mas sim a vossa. Ele queria era ganhar os crentes, ele queria ganhar o favor dos crentes, não é? Não o dinheiro dos crentes, mas sim os crentes, porque não devem, Paulo, olha como ele via a igreja, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo se via como um pai daquela igreja, e ele não esperava que aqueles filhos tomassem conta dele, mas ele queria entesourar e cuidar daqueles filhos. Verso de número 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Paulo se gastava pelo evangelho. Paulo não se preservava, não. Para ele, o evangelho era uma entrega, não é?
e ele tinha se entregado, e ele dizia que fazia isso de boa vontade. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Não é? Ministério requer preço, requer sacrifício, e Paulo tinha feito isso. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, uma das dores que ele sentia é que ele não sentia que, de fato, a igreja de Corinto estava honrando ele como apóstolo e amando ele como ele merecia ser amado. Ele diz, eu vos amo tanto, mas às vezes eu me sinto cada vez menos amado. Verso 16, mas seja assim, eu não vos fui pesado. Olha quantas vezes Paulo fala aqui pesado. No verso 13, ele menciona pesado. No verso 14, pesado. No verso 16, pesado. Pesado, ele está falando peso financeiro para a igreja. Enquanto os falsos apóstolos queriam receber da igreja de Coríntios, Paulo se recusava. Paulo dizia que trabalharia. Paulo dizia que ao chegar na igreja, ele não seria pesado. Se ele fosse pela terceira vez, também não seria pesado. E que ele tinha se gastado por eles, dado por eles, e que como um pai entesoura por os filhos, ele não esperava que eles dessem nada, mas seja assim, eu não vos fui pesado. Parece que uma das acusações dos falsos apóstolos contra ele era essa. Ei, Paulo não recebe salário, ele não é um verdadeiro apóstolo. E Paulo está dizendo por quê, não é? Eu não fui pesado, eu não serei pesado, não vos fui pesado, mas sendo-vos astuto, vos tomei com dolo. Essa era algo que Paulo podia dizer. Ei, dessa forma, eu usei até com certo dolo para ganhá-los para mim, para ganhá-los. Porventura, aproveitei-me de vós por algum deles que vos enviei, mas alguém podia dizer, não, mesmo que ele não tomou, mas depois ele mandou Tito, ele mandou outros, mandou Timóteo, Lucas, e ele diz, porventura, aproveitei-me de vós. Lembra que capítulo 8 e 9 ele pede uma oferta, mas ele diz que nem ele se aproveitou e nem alguns dos que ele mandou se aproveitou. Por algum daqueles que vos enviei, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Muita gente crê que esse irmão é Lucas ou Timóteo, e alguns chegam até a dizer em Apolo, não é? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão, possivelmente Lucas. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Olha só, Paulo está chamando a atenção. Veja bem, se vocês têm alguma queixa contra mim, se vocês acham que eu tomei dinheiro, se vocês acham, apresenta a vossa queixa. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Mesmo Tito, quando esteve à igreja, não pegou dinheiro, não pegou oferta dos irmãos. Todas as ofertas que eles davam serão levadas para os crentes pobres em Jerusalém. Então, Paulo usa isso como algo de se gloriar, como algo que ele não se aproveitou da igreja, enquanto seus oponentes parece que não faziam isso. Cuidai-vos que ainda que nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, amados, para a vossa edificação. Um dos pontos de Paulo com a igreja de Coríntios e com todas as igrejas é que tudo que ele fazia, ele tinha um propósito. O propósito era a edificação, porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria. Não é? Paulo queria achar a igreja firme, perseverando, mas ele temia que isso não acontecesse. E eu seja achado de vós como quem não querereis. E de alguma maneira haja pendências. Quais eram as pendências? Olha as obras aqui carnais, não é? Ou até, como nós dissemos, imundície do Espírito, da qual ele manda que ele se purificasse. E que haja pendências, invejas. Inveja é uma coisa terrível. Ira, porfia, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, não é? A igreja católica, ela tem maneira de classificar alguns pecados, né? Por exemplo, o pecado de Adão, o pecado original,
Aí depois tem os pecados mortais, e aí que é adultério, os pecados que ele chama mais sério. Depois tem os pecados vienais, não é? Também tem o pecado capital. Mas os pecados vienais são concupiscência, luxúria, né? Orgulho, ira. São pecados que as pessoas não percebem. Inveja, preguiça, eles colocam a preguiça. Diz que a preguiça é o único pecado que impede você de cometer os outros. Porque a pessoa é tão preguiçosa que ele tem preguiça de cometer os outros, não é? Mas a inveja, a ira, a preguiça, o orgulho, são todos, a glutonaria, eles colocam também, são tudo pecados que eles chamam de capitais, são 7 pecados capitais, não é? E quem sabe, alguns acham que eles tiraram dessa lista aqui de Paulo, mas aqui não estão os 7, aqui tem 7 sim, mas 7 diferentes, olha, inveja, faz parte do pecado capital, ira, pecado vienais, né? Ira também faz parte, porfias, que é dissensões, detrações, mexericos. Deus tem problema com gente fofoqueira, Deus sabe tudo, Deus não precisa de fofoqueiros, fofoqueira gosta de falar da vida do outro, mexerico é um grande pecado, o orgulho e tumultos, não é? O mexerico promove os tumultos, promove a inveja, promove a ira nas pessoas. Então, inveja, porfias, detrações é maltratar o outro, denegrir a imagem do outro, não é? Mexericos, orgulhos e tumultos, não é? Até aqui pelo menos 3 ou 4 do que a igreja chama de pecados vienais. São 7, né? Inveja, ira, porfia. Detrações, mexerico, orgulho e tumultos são 7, mas claro que 7 diferentes, porque aqui não está nem a preguiça, nem a glutonaria. Paulo diz, e quando for outra vez, meu Deus me humilhe para convosco. Paulo esperava isso. E eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram. Paulo tinha uma sensibilidade tremenda, irmãos. Ele conseguia chorar e sentir a dor daqueles que pecaram e não se arrependeram da imundície e prostituição e desonestidade que cometeram. Olha, esses pecados era comum na igreja de Coríntios. Imundícia, não é? Fato de comer carnes de ídolos, uma imundícia tremenda. Prostituição, era uma coisa terrível na igreja de Coríntio, e desonestidade, por isso que um irmão levava a outro a litígio, por causa das desonestidades. Então, Paulo termina aqui esse capítulo mostrando alguns pecados que haviam na igreja, como pendências, ele chama de pendências. Quais pendências? Inveja, ira, porfia, detrações, mexericos, não é? Orgulhos e tumultos, esses eram pecados assim do espírito. Vamos ver alguns pecados da carne, imundície, prostituição, desonestidade. Imagine só um crente pegar dinheiro do outro, um crente enganar o outro a ponto de ter que ir a tribunal e pior, perante os infiéis. E isso era um problema, porque havia desonestidade que alguns cometeram. E Paulo diz, quando eu for ter convosco, nós vamos tratar isso. E eu vou, talvez, ter que chorar por aqueles que não se arrependem, não é? Não se arrependem do quê? Da imundícia, da prostituição e da desonestidade que cometeram. Não é? Que coisa terrível. Além de errarem, além de pecarem, não queriam se arrepender. Porque o arrependimento é fruto do Espírito em nós. É o Espírito Santo que nos leva ao verdadeiro e sincero arrependimento. Mas é importante que haja arrependimento. Paulo temia que ele ia até chorar por aqueles que pecaram e não se arrependeram. Com isso, nós concluímos mais um capítulo, né? Esse capítulo 12 tem 21 versos. Paulo, nesse capítulo, fala
Começa falando da revelação, da visão celestial, depois trata o espinho na carne, depois Paulo menciona que ele não tinha interesse em ser pesado aos irmãos, e aí ele contém os últimos avisos, saudações, dá uma lista de pecados que eram possíveis ter, e uma lista de pecados até carnais. E ele chorava porque alguns não queriam se arrepender. Com isso nós concluímos que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar esse canal. Deus vos abençoe. Amém.